Fala galera, beleza? Eu sou o Udine e vocês estão no Bora Mundo e estamos com um vídeo interessante, certo? Principalmente para você aí que gosta de história, para você que está fazendo a faculdade de história, para você que está pesquisando, estudando, para você que é estudante do ensino médio, fundamental e está querendo entender melhor aí o que você está lendo, tá? Bom, esse vídeo é o seguinte, ele tem como tema aí, né? As fontes de pesquisa, as fontes secundárias, tá? Para você que não sabe o que é a fonte primária nem secundária, vou falar para você ir na playlist de história, que é essa daqui. Volta lá no primeiro vídeo, que é a primeira coisa que eu falo, tá bom? Eu explico direitinho o que é lá. Nós vamos falar um pouco dessas fontes secundárias, que eu vou falar especificamente de livros, tá? Qual o objetivo? É mostrar um pouco a disposição que estão, né, que são colocadas as informações, tá certo? Algumas pontuações bem legais. De certo modo, bem simples, bem fácil, mas é legal você saber sobre essas questões, essas informações, essas diferentes abordagens, tá certo? Distribuição de conteúdo e essa é a ideia, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu quero começar falando sobre uma coisa, tá? Eu vou mostrar todos esses livros aqui, falar um pouquinho, cada um deles vai contribuir para o nosso conteúdo hoje, tá? Então eu quero começar falando sobre o seguinte: cada tipo de livro que você vai usar aí para sua leitura, para sua pesquisa, ele tem uma informação abordada de uma forma diferente, com uma quantidade de conteúdo sobre aquela informação diferente também, tá certo? Então, cada um tem a sua tendência ideológica e tal. Então, isso fica presente na forma em que é construída a informação, que é abordada a informação. A gente consegue aí, sondar de determinada forma, tá? Usando de alguns métodos, mas nós vamos ver, entender um pouquinho mais disso, tá? A minha pretensão aqui não é trazer todos os meus livros da matéria de história, nem de sociologia, nem nada, não é trazer grandes autores aqui também. Eu peguei alguns aqui que eu acho que podem nos ajudar nesse momento, certo? Então vamos lá. Primeiro sobre a questão a importância dessa leitura, né, desses livros. Uma coisa interessante, em aspas, não estou falando desses livros aqui, mas desse tipo de livro, tá? Uma coisa importante para você entender é que os livros, eles realmente nos contam uma história, né? Eu não estou falando da história que está escrita dentro dele, mas eles nos contam a história mostrando pra gente de uma forma entre linhas ali, geralmente, sobre o que ele realmente representa, o que ele realmente é, tá bom? Porque cada livro ele fez parte do momento histórico, ele fez parte de um momento, de um recorte da história da qual muitas coisas estavam acontecendo, né? E esse livro sofre influências, esses autores sofrem influências, e isso é interessante, tá? As pessoas ficam falando muito sobre neutralidade, mas uma coisa que eu acho, é uma postura particular minha, que eu acho interessante, não é a neutralidade, é você ter a oportunidade de ter esclarecido quais são as posições e você entender, e no meio disso você construir a tua compreensão, tá bom? Então, essa é uma grande chave que eu uso aí para analisar. Por exemplo, tem livros que são muito criticados e autores e algumas obras, mas você vê que a ideia dele é tão interessante, por mais que ele seja criticado, que é legal você ter uma melhor compreensão do todo daquela ideia dele. Vai te dar uma visão interessante, tá? Isso é importante porque muitas vezes aquela ideia não é ruim, aquela ideia não é inválida. É que simplesmente o momento histórico não compreende, ou não gosta, ou condena, ou quer excluir aquela ideia. Então ele que meio demoniza, ele apresenta como uma ideia negativa, tá? Então é importante você ver os diversos lados, tá certo? Quanto mais profundo, melhor, tá certo? Então, bom, como exemplo rápido aqui que eu posso colocar algumas coisas, eu tenho um livro de um pensador francês de Paris, que é o La Bruyère, tá? Ele tem uma obra em caracteres, que são aquelas obras em afloreios, em pequenas frases, tá bom? Nietzsche escrevia em afloreios, né? E essas obras aqui, tá? Essa obra aqui são escritas diretas dele, né? Ele escreveu e elas foram expostas aqui. Esse cara ele é um moralista, ele viveu ali em Paris mais ou menos
do ano de 1600 a 1700, né? Mas ele viveu pouco tempo, viveu a média de 50, 40 anos. E ele foi um cara que ele trabalhou muito tempo na corte, ele escreveu muita coisa do que ele via de comportamento das pessoas da corte. Então, por isso, da ideia dele ser moralista, ele escreve já ideias, determinações, né, sobre valores, principalmente. E aí, onde está essa questão da história para nós aqui, o importante? Tanto esse quanto os quadrinhos mesmo, as histórias em quadrinhos, as famosas HQs, das quais eu coleciono e gosto muito, né? Elas nos contam a mesma coisa, elas mostram pra gente qual era a ideia daquele momento histórico, o que as pessoas estavam falando. Por exemplo, você pega debate sobre sexualidade hoje, que em alguns momentos da história eles não estavam na mídia, eles não estavam aparecendo em todo lugar, certo? Até porque as pessoas elas têm uma tendência de credibilizar muito a mídia por coisas que não precisam de tanto crédito assim, né? Então elas acham que o porquê tá na mídia, isso agora tem que ter realmente uma atenção. Lógico, isso também é uma tendência, né? Mas o que esses livros, o que esse tipo de fonte tem em comum é que é o seguinte, eles mostram, eles retratam os debates, quais eram as preocupações daquele momento, né? Tanto os quadrinhos, eu ia usar só livro, mas eu trouxe o quadrinho para você ver que o quadrinho também está no meio da roda, tá? Quanto o livro de pensadores, né? Que eles escrevem sobre os comportamentos, como é que estava o desenvolvimento da sociedade, e ele te conta aquele momento. Por mais que ele não conte diretamente, ele vai trazer elementos muito importantes, principalmente sobre a forma de ver o mundo, tá bom? E sobre situações que estavam acontecendo. Então esses dois aqui, esse exemplo é praticamente de introdução para a gente falar um pouquinho mais disso, tá? Agora vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa questão desses autores aqui. Eu tenho esse livro que é muito bom mesmo, tá? Uma série de trabalhos aqui. Esse livro foi uma série de trabalhos organizado por duas pessoas, mas eu vou destacar aqui o José Murilo de Carvalho, que é um intelectual, né? E é o seguinte, Perspectivas da Cidadania no Brasil Império, um historiador aí. Esse cara é muito bom. Qual é a crítica sobre esse cara aqui, né? Principalmente quando ele vai falar de cidadania no Brasil, de república, né? De formação da república, uma das maiores críticas é que ele coloca como se isso fosse uma iniciativa da qual o povo, os trabalhadores, tal, não, né, o proletário, vou usar essa palavra aí, identificando Marx, os trabalhadores eles não tivessem participado, né, de uma forma efetiva, como se isso fosse somente uma vontade da burguesia, da classe dominante ali, então, dos empresários e tudo mais. Quer dizer, lógico, olha que interessante para você, historiador. Isso aqui é negativo? Não. Porque se ele está colocando essas informações, você já tem uma fonte de pesquisa e de análise que é focada no desejo desse grupo, né? Você exclui os trabalhadores ali, esse movimento, exclui, lógico. Se você ler, você pode acabar tomando essa ideia para você. Sim, mas a ideia é que se você tem uma clareza de leitura, você lê isso aqui e entende, pelo menos do lado de lá, como é que eles pensavam, qual foram as participações. Lógico, tem uma série de documentações mostrando também o lado dos trabalhadores, dos camponeses e tudo mais, que estava aí fazendo pressão também, participaram fervorosamente para que isso viesse a ser efetivado, né? A proclamação da República. Bom, e aí esse cara tem esse tipo de crítica, então já é um ponto interessante para você parar para pensar sobre essa questão da fonte, né? Olha só que interessante o ponto de vista dele, como é que ele observou esse momento, tá certo? De construção da cidadania, tanto quanto da efetivação do Brasil República, e quais foram os elementos e para que lado que ele foi, né? O que ele estava interessado? Ele estava interessado em mostrar qual era a briga popular, movimentos populares que também queriam aderir a essa posição? Não, ele não estava. Ele estava preocupado com outro grupo e ele fez toda uma construção. Então, isso daqui, mais um ponto para a gente observar sobre como é que estão dispostas as informações nessas fontes, tá? Nós temos fontes mais diretas. Aqui é uma série de trabalhos, mas lógico, se eles compilaram esse trabalho, é porque o ponto de vista deles, que eles queriam entregar a ideia, referente ao conteúdo desses trabalhos, tá?
Nós temos fontes mais diretas. Se você quer ler uma fonte, o mais interessante para você, se você quer se aprofundar em algum tipo de informação, é legal você ir direto nos pensadores que construíram aquela informação, tá certo? Eu acho que é um modo mais seguro de você conseguir entender melhor aquilo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui o livro dos pensadores, o Marx, tá certo? E aqui tem muito não, né, que o Marx escreveu pra caramba, mas pontos importantes do seu trabalho, tá certo? Por que eu trouxe isso? Para mostrar a importância de você ler direto da fonte, né? Porque principalmente nesse ano de 2018, a briga, né, o racha aí, a briga entre esquerda e direita é algo evidente, né? Tinham pessoas que acreditavam que era uma utopia, mas é algo evidente. Então nada melhor do que eu usar o Marx como referência, né? Como um processo de entendimento. Eu sempre falo para as pessoas assim, as pessoas que costumam falar mal aí, tanto da esquerda quanto da direita, eu costumo perguntar se eles já leram, principalmente da esquerda, que a esquerda é detonada, se eles já leram Marx. Aí a galera fala, não, porque... Então, assim, pelo que eu percebi, pelo que eu pude acompanhar de perguntas e respostas que eu tive, 95% das pessoas que falam mal da esquerda não conhecem o assunto que elas estão falando, que geralmente é o comunismo, o socialismo e o marxismo. Elas não conhecem. Elas têm meia dúzia de informações que são entregues pela mídia, tá? Geralmente é uma mídia e um grupo reverso àquela ideia. Então quer dizer, mas todo mundo tem que ler então um monte daquela leitura do Marx? Não, mas você tem que procurar uma compreensão mínima para você, principalmente quando nós estamos falando de ideias que movimentam o mundo de uma forma muito real, muito palpável. É legal você ter uma ideia mais construtiva, porque você pode estar, inclusive, prejudicando um processo melhor da sociedade por você denigrir uma ideia da qual você nem conhece direito, né? O que eu estou querendo dizer? Isso vale para a esquerda, para a direita, isso vale para ideologias filosóficas, religiosas, de credo. É interessante se conhecer um pouquinho mais, principalmente se aquilo é o teu foco, tá? Então, um outro tipo de fonte é a fonte direta, a escrita do pensador daquela ideia, dos fundadores, ou então as escritas mais próximas do surgimento daquela ideia, por mais que não tenha a fonte primária daquilo, certo? Bom, vamos lá. Outro cara também que sofre com isso é uma pessoa que eu gosto muito, né? Do tipo de escrita dele, das informações, do que ele traz, que é o Gilberto Freire, um tanto controverso. As pessoas na academia aí costumam não curtir muito ele, né? Tem um lado de admiração, né? De riqueza de fontes e tudo mais, e tem um outro lado também sobre a própria visão dele de abordagem disso. Por exemplo, ele tem, assim como o José Moreira de Carvalho aqui, o Gilberto Freire também tem uma pontuação que resumo para você é o seguinte: ele aborda o desenvolvimento do Brasil, do sistema social do Brasil, dessa integração entre negros, índios, portugueses. Ele coloca isso como se fosse algo meio que um acordo de cumplicidade, né? Principalmente o envolvimento sexual, esse acordo de cumplicidade de relações do negro com o português, a negra com o português, os relacionamentos íntimos, a questão do envolvimento do índio. Aí ele fala como é que isso acontece na Casa Grande, né? Ele fala muito da Casa Grande, um pouco da Senzala, mas ele faz uma abordagem como se esse processo cultural fosse resultado de uma cumplicidade desses povos. É um critério que muitos acham absurdo, né? Mas eu acho um tanto interessante para você ver esse lado também da história, certo? Para não ficarmos presos só de um ponto. Isso é um outro tipo de fonte de pesquisa. Tem muita coisa aqui, certo? O Gilberto Freire é um intelectual e ele conseguiu compilar muita coisa, certo? Então é um outro tipo de fonte interessante para você observar, né? Quer dizer, um outro ponto de vista que aborda de uma forma diferente, para alguns até muito discriminatória, talvez desnecessária, mas é uma fonte interessante porque ele está te abrindo um leque muito grande de informações de um outro ponto de vista. E como eu disse, talvez será... E por que não, né? Porque esse ponto de vista venha a ser negativo, né? Negativo será para quem? Como é que a gente vê isso, né? Então é interessante aí.
Bom, o que eu estou fazendo até agora? Eu estou mostrando a disposição dos conteúdos, de como é que os conteúdos aparecem nas literaturas e tal. Uma coisa bem simples, mas vai te servir. Por quê? Para você ver que o que você está lendo pode não ter tudo o que necessita, até de básico. Você fala, não, mas isso aqui é básico. Mas às vezes o básico que você precisa também não está ali. Ou às vezes está, então quer dizer, é legal você entender a disposição realmente das informações nos conteúdos dos livros, tá? Bom, vamos lá. Tem uma série de fontes interessantes. Uma delas também são aqueles livros específicos de algum tipo de abordagem. Por exemplo, eu tenho aqui um dos livros que eu mais gosto para pesquisa, que é o Atlas da História do Mundo. Esse livrão aqui eu cansei, ele é gigantesco, tá? Eu cansei de achar esse livro aqui em sebo. Todo sebo que eu fui tinha ele, parece que ninguém quer ele. Poucas pessoas usam realmente. E você olha para a cara dele, quando você abre, não é um livro que um estudante vai usar e vai querer comprar, né? Ele é um livro muito de pesquisa um pouco mais profunda. Ele é um livro bem feito, creio eu que quando ele lançou não foi barato, né? Mas eu vou abrir aqui só para vocês terem uma ideia da construção do material. É fantástico, né? Bom, primeiro é que a ideia do livro é mostrar a história acontecendo em movimento geográfico, né? Então, você está falando da guerra, como é que as tropas se locomoveram, quais os países que foram tomados, qual foi o ano, a época. Ele mostra a mobilização da história nos mapas, né? Os godos tomaram, desceram ali para o norte, para o sul da Europa, os saxões foram ali para o lado de Roma, aí mostra as flechinhas apontando a locomoção e você começa a entender a história em movimento, como é que o mundo foi mudando geograficamente, tá certo? E politicamente. Bom, isso aqui ajuda muito principalmente na geopolítica, né? E essa é a disposição da informação do livro, tá? Olha só. O que você tem aqui? Você tem colunas explicando essas movimentações e você tem mapas de diversas formas, com as legendas aqui, certo? Mostrando uma série de questões, apresentando uma série de questões, como quantidade, qual era o volume de população, lugar habitado, todas essas questões geográficas que nos importam muito, tá? Então é outro tipo de fonte de pesquisa. Que tipo de fonte de pesquisa é essa? É a fonte de pesquisa específica da abordagem de algum tema em específico, né? Aqui a questão específica é a história, né, construída em cima do Atlas, certo? Em cima dos mapas, as movimentações. Então lógico, aqui você não vai ter todos os detalhes necessários de um livro de história convencional, porque aqui está focando nas movimentações. Então o texto é construído, inclusive, nesse tipo de sistema, tá? Então fica aqui um outro tipo de pontuação que queria fazer aí, tá? Agora eu quero falar um pouquinho de conteúdo do material, né? Falamos já de algumas pontuações, aqui livros específicos, e aqui eu tô com livros didáticos de escola, ensino médio geralmente, tá? Esse daqui me acompanhou durante um bom tempo, certo? Esse livro aqui é o seguinte, ele é da história moderna, tudo isso aqui é da história moderna, não tem história medieval aqui, e não tem história antiga, então quer dizer, você tem livros que são desse tamanho, só de história geral, com tudo, desde dos tempos primitivos até a contemporaneidade. Aqui até a contemporaneidade, mas ele é todo da modernidade para frente, tá certo? Não aborda como é que eu posso dizer? A época medieval, certo? É da época moderna para frente, tá? Eu tô falando assim da época moderna, inclusive raspando quase na contemporaneidade, tá? Ele começa, para você ter uma ideia, em 1790, 1800, bem fim do feudalismo, começando a industrialização aqui, tanto que o primeiro ponto, a abordagem dele é o comunismo no poder, né? E falando do Brasil industrial e tudo mais. Então, quer dizer, um livro desse aqui, você já tem como pontuação interessante, é que você já tem, com certeza, se ele é um livro grosso, ele aborda um período da história, que ele tem bastante informação sobre esse período. Por quê? Porque ele tem uma disposição maior de páginas falando sobre um só período, né? Ao contrário
Por exemplo, desse livro aqui, tá? Esse livro também é muito bom, só que ele é um livro que ele tem a mesma quantidade de páginas, tá certo? Ele tem a mesma quantidade de páginas. E esse livro aqui aborda história geral. Ele fala da história da Idade Antiga até o período moderno, tá? Até o período contemporâneo. Então, quer dizer, lógico que até aqui ele fala da história antiga e olha o pouquinho que ficou para falar do restante. Quer dizer, você tira um pouco do medieval, aí fica o moderno aqui e o contemporâneo. Quer dizer, você vai comparar esse pouquinho com esse livro que fala sobre a história moderna. Quer dizer, aqui tem muito mais informação, né? O que isso significa? Que dependendo da tua fonte, você já consegue alcançar muito mais informação. Eu estou falando de fontes que não são tão específicas. Por exemplo, você vai pegar livros como A Sociedade Feudal, né? E um livro clássico que tem 500 páginas só falando sobre a sociedade feudal, ainda de uma forma mais micro, né? De uma observação mais dentro da casa do aldeão, dos senhores ali, do conde e tudo mais. Mas quer dizer, você tem uma diferença que é o seguinte, essa fonte aqui, inclusive comparada a essa, ela não é tão específica, mas, apesar de tudo, ela tem um volume interessante de conteúdo, tá certo? Mesmo ela não sendo tão específica, como eu falei, você vai achar livros, sabe, desse tamanho pra lá, só falando de um período específico, como esse daqui, né? O Casagrande em Senzala, falando de um período histórico específico. É muita informação sobre aquele tipo de período. Mas esses são livros didáticos. Como nós temos muito acesso a livro didático, é interessante conhecer também a disposição desses livros didáticos, tá? A ideia aqui é conhecer livros didáticos? Não é. É você pensar sobre a disposição de conteúdo dessas informações, certo? Bom, vamos lá. Passar do livro, certo? E lógico, daqui a pouco eu quero falar uns dados para vocês aqui. Próximo livro também é didático, é um livro que eu gosto muito. Livro da escola, ensino médio, esse aqui, tá? Que é o livro que eu estou usando lá na playlist de história. É o livro que a gente está fazendo a leitura dele todinho, do começo ao fim. É um livro de história geral ocidental, tá? Então, ele é um livro grosso, ele tem bastante conteúdo, tá? Esse livro aqui tem pouca imagem, ó, para você ter uma ideia, a diagramação dele é bem legal. Ó, só uma imagem aqui, ele não tem muitas imagens. É um livro que tem bastante conteúdo escrito, tá? Então aqui você com certeza tem um conteúdo bem bacana. É um livro bem dividido, tá? Bem balanceado aí. E é um livro de história que você consegue absorver bastante informação sobre as questões, tá? Então é um outro tipo de disposição de livro. É um livro um pouco mais grosso, que aborda a história geral ocidental, tá? Então ele foca em um determinado núcleo de região, certo? E vai desenvolver bem aí o conteúdo, tá certo? Esse daqui eu acho dos livros que eu tenho de história geral um muito bom, tá? Muito bom mesmo. Didático, escolar, né? Bom, temos esse próximo livro, que como eu já mostrei, ele também é um livro de história geral. Ele tem uma disponibilidade muito interessante, certo? Esse daqui é um livro tendencioso a um certo tipo de ideologia, mas ainda assim ele é muito bom, tá? Bom, próximo ponto que eu quero falar agora, né? Que é a quantidade de volume de informação de determinado período. Como eu estava citando em pedaços agora, vou falar de forma mais cheia, tá? Por exemplo, o que nós podemos mostrar, né? Agora que eu vou falar especificamente sobre esse maior volume, sobre determinado tema, fica como pontuação aqui importante o seguinte, da importância de você ter fontes mais cheias de conteúdo sobre determinado assunto, tá? Porque isso é muito importante para você compreender algumas questões, certo? Principalmente ver de modo mais claro, e principalmente se você tem mais de uma fonte, tá? Esse livro aqui, olha só, ele tem 70 páginas de história antiga, tá? História antiga. Então, até lá a queda de Roma, história antiga, certo? Esse livro, ele tem muita imagem, tá? Ele tem 70 páginas. Se você tirar aí as imagens, aliás,
ele tem 70 páginas de história antiga. Se você tirar as imagens dessa parte da história antiga, fica 25 páginas, mais ou menos, de texto. É bem pouquinho. Então eles dão uma enganada, enche de imagem, e quando você pensa que tem muita informação, não tem. Tem muita imagem ali, geralmente de cada 2 folhas, uma é só imagem, tá certo? Distribuída. Mas é um livro que tem um conteúdo aí razoável para estudo. É para estudo rápido, tá? Mas olha a diferença. Esse daqui é uma coleção de 3 volumes, é só história antiga, tá certo? 3 volumes. Eu tenho o volume 1, pretendo comprar os 2 outros volumes, é um livro bem antigo, tá certo? De 70 e pouquinho, 1970 e pouquinho. E é um livro só de história antiga. O que a gente vai perceber nesse livro? Que ele abrange no conteúdo dele não só a história de forma geral, mas elementos da pesquisa da história, como ele fala também da cultura, ele aborda um pouco da questão antropológica, do debate antropológico, da cultura material, da cultura ideológica, né, de algumas particularidades de acontecimentos. Então ele é um livro muito mais rico em acontecimentos. Ele fala da questão cultural, da questão religiosa, pontuações da questão religiosa. Então você tem um livro todo, que são, na verdade, 3 livros, que falam só da história antiga, certo? De uma forma muito peculiar e muito particular, com muita informação realmente da cultura mais interna, mais pessoal da população daquela época, certo? Então isso aqui é interessante. Esse tipo de fonte, né? Esse tipo de fonte você acha muito barato nos sebos, né? Infelizmente, esses livros de história são livros aí que a pessoa geralmente só vai se interessar quando está na área. Os estudantes não costumam se interessar muito, então são livros que ficam acumulando nos sebos, né? Bom, como por exemplo aqui, livro bem específico de história determinada de algum lugar. Esse aqui é da Grécia, eu tinha o de Roma também, tá? Eu emprestei, ele não devolveu, não emprestem seus livros. E não devolveram, mas eu fiquei com o da Grécia. Então isso aqui é um livro que parece que é fininho, mas a página dele é fina e ele tem muita coisa sobre a Grécia, tá? Ele tem bastante fotos também, mas o conteúdo dele é muito cultural, tá? Ele fala da questão política e tudo, só que ele fala muito da herança religiosa e cultural em si, né? Sobre o credo, sobre a vivência do dia a dia, sobre ritos daquela sociedade. Então ela tem essa especificação muito interessante e muitas fotos aqui que representam aí parte da cultura, né? Que nessa foto aqui que fala dos deuses, certo? Os deuses do Olimpo. É bem bacana. Ele vai falar das moedas também em vigor, que tipo de material usava, tudo mais, tempo de Homero, quadros, pinturas. Ele fala sobre o que significava, o que aquilo tem a ver com a cultura da época. E ele é bem específico sobre Grécia. Inclusive, esse livro aqui ele vai ser um dos livros que vai fazer parte do nosso canal, se já não está fazendo, dependendo de quanto você está vendo esse vídeo, tá? Bom, essa é uma pontuação, uma observação que eu decidi fazer então para vocês aqui. O que é interessante, ficou um aqui. Só que esse é de filosofia medieval, é um pequenininho, né, da coleção O que é filosofia medieval. É bem básico, tem pouco conteúdo, ele é bem para iniciantes, né? Mas bom, o que fica aí desse vídeo? Você precisa entender que existem, você precisa observar e separar, fazer essa separação de conteúdo de leitura, né? Você quer ler o quê? Dependendo do que você quer ler, é muito mais interessante você procurar algo específico, né? Vamos supor, você está começando história, aí o que eu indicaria é você ler um livro de história geral, né? Para você ver o que tem na história. Depois você vai pegando as partes específicas, tá certo? E cada um dos materiais específicos tem as suas particularidades, tá? O que eu quis mostrar aqui é como os materiais são diferentes, né? E como eles focam de forma diferente e como eles parecem tão próximos, como eles parecem tão a mesma coisa, mas na verdade não são, tá? Eu quero dar algumas informações. Eu fiz uma conta aqui bem rapidinha sobre algumas questões. Por exemplo,
Nesse livro aqui, eu vou pegar os livros de história geral, tá? Nesse livro aqui, nós temos uma média, eu peguei um tema. Qual foi meu tema? Comunismo, socialismo e classe operária, tá? E procurei saber quantas páginas esses livros dispõem desse conteúdo, tá? Pra gente saber um pouquinho como é que funciona, tá? Esse livro aqui dispõe uma média de 4 páginas, certo? Sobre esse 4 páginas somente desse conteúdo, tá? É uma introduçãozinha. O outro livro é A História do Mundo Ocidental. Quantas páginas ele dispôs para falar sobre esse tema? Socialismo, comunismo e classe operária. Ele dispôs 4 páginas. 4 páginas, certo? Imagina, quase nada, uma introdução, certo? Falando sobre isso. O livro que fala mais, né, dos didáticos aqui é o livro do Martins, né, editora. Foi esse daqui, que é o que tem. Lógico, eu acho que a obrigação dele era ter mais páginas, porque se ele está falando da história moderna, então ele pegou aquele período e teria que destrinchar um pouquinho mais. Esse livro ele dispõe de 10 páginas sobre esse assunto, tá bom? 10 páginas falando sobre socialismo, comunismo e classe operária, tá certo? Então, olha só, nós temos 3 livros didáticos, eles têm a construção aí, o objetivo e a ideia quase a mesma, né? São bem semelhantes. E a diferença sobre o conteúdo, a quantidade de conteúdo que ele expõe de um tema é muito grande, né? 2 tem uma abordagem muito pequenininha, o outro tem uma abordagem maior. Então a gente vê aí que a diferença de conteúdo em cada livro é já resultado, certo? Do objetivo do livro. Então, quer dizer, você tem um grupo ali de editores que vão construir e dependendo do objetivo daquele material, esse objetivo vai determinar a quantidade de material e como é que vai ser abordado esse conteúdo que está dentro do livro, né? Com certeza, os livros que têm 4 páginas falando sobre esse tema não estão nem aí para um debate, para colocar mais questões sobre isso, pontuações um pouco mais sérias sobre isso. Já o que tem 10 páginas, com certeza vai aguçar muito mais o leitor, porque vai ver que existem muitas questões ali. Como eu já li todos eles, eu sei que ele é muito mais instigante para você querer saber mais sobre toda aquela situação, tá certo? Bom, isso é um outro ponto, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu acabei os meus tópicos. Parece que eu acabei os meus tópicos. Bom, foi isso mesmo. Então eu quis mostrar aí um pouco desse material, espero que você tenha compreendido a ideia, mostrar o material e falar um pouco de como é que a gente vê esse material, como é que ele está dentro do livro embutido, tá certo? Não quero falar que são ruins para você, não vou ler. Não, leia, é exatamente isso, leia, procure esses materiais, mas faça essa observação, né? O que esse material quer entregar, geralmente na apresentação eles já escrevem, mas mais do que a apresentação, a estrutura do material. Como é que está disposto a quantidade de informação e qual é essa informação, como é que ela está sendo abordada, tá certo? Isso pode ser aí um grande ganho para a tua pesquisa, para o teu estudo e para a tua curiosidade, né? Bom, acho que é isso, valeu. O vídeo aí ficou com 33 minutos, com um tamanho tranquilo, né, para o tipo de conteúdo. E espero que você goste, acompanhe os outros vídeos. Esse vídeo aqui não foi sobre história, foi para continuar lá falando um pouco sobre as fontes históricas, né? Tem como eu falar coisas mais pontuais? Tem, mas a gente vai devagarinho falando sobre essas diversas informações, certo? Qualquer pergunta, sugestão, elogio, bater um papo, põe aí nos comentários, curte o canal, compartilha, é muito importante você compartilhar os vídeos na sua rede social para o pessoal ir descobrindo o canal, certo? Para você compartilhar e indicando para a galera. E veja os outros vídeos, certo? Se inscreve no canal, dá um curtir e até a próxima.